Existe uma igreja que está fazendo o trabalho sujo para Satanás, enganando milhões de fiéis sem que eles percebam. E o pior, ninguém quer falar sobre isso, mas hoje essa farsa será exposta. O que eu vou te revelar aqui pode abalar completamente a sua visão sobre a volta de Cristo e expor um dos maiores enganos já pregados dentro das igrejas. Agora pare e pense. E se tudo o que te ensinaram sobre o fim dos tempos fosse uma grande armadilha espiritual? E se essa igreja estivesse fazendo você acreditar em algo que não está na Bíblia, apenas para te manter preso em uma falsa sensação de segurança? Imagine milhões de cristãos despreparados, vivendo sem urgência espiritual, porque acreditam que ainda terão uma segunda chance após a volta de Jesus. Mas e se essa segunda chance nunca existir? Essa igreja tem espalhado uma doutrina perigosa, e o mais assustador é que muitas pessoas, sem saber, estão confiando cegamente nessa mentira. E eu te pergunto, se isso é um engano, quem realmente está por trás disso? Será apenas um erro de interpretação ou há algo muito maior e mais sombrio acontecendo nos bastidores? Se você acha que já conhece a verdade, espere até ver o que será revelado neste vídeo. Você não vai sair daqui sem saber exatamente qual igreja tem ensinado essa mentira e o que realmente está em jogo quando falamos sobre o arrebatamento secreto. Agora me responda. Você já ouviu essa doutrina sendo pregada? Você já acreditou nisso? Comente agora, porque o seu comentário pode ajudar mais pessoas a despertarem antes que seja tarde demais. Se prepare, porque o que vem a seguir vai te chocar. O arrebatamento secreto é uma das doutrinas mais espalhadas dentro das igrejas evangélicas da atualidade. Pregadores afirmam que, de repente, em um piscar de olhos, milhões de pessoas desaparecerão da terra, levadas por Jesus para o céu. Enquanto isso, aqueles que ficarem terão que enfrentar um período de tribulação, sofrendo perseguições e desastres, mas com uma última chance de se arrependerem. Parece um enredo de filme, não é? Mas o mais chocante é que essa ideia não está na Bíblia. Isso mesmo. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse e não encontrará nenhum versículo dizendo que haverá um arrebatamento secreto antes da volta de Cristo. Então, se isso nunca foi ensinado por Jesus ou pelos apóstolos, de onde essa doutrina surgiu? O que poucas pessoas sabem é que essa crença foi inventada por teólogos relativamente recentes e não fazia parte do cristianismo original. A ideia de um arrebatamento secreto foi popularizada no século XIX por um homem chamado John Nelson Darby, um pregador inglês que desenvolveu a teologia conhecida como dispensacionalismo. Antes dele, ninguém falava sobre um arrebatamento secreto. Nenhum apóstolo, nenhum cristão primitivo, nenhum reformador ensinou essa doutrina. Foi uma invenção moderna que, ao longo dos anos, se infiltrou nas igrejas e se tornou uma das mentiras mais bem aceitas no meio cristão. Mas será que essa doutrina foi apenas um erro de interpretação ou foi criada intencionalmente para desviar milhões de pessoas da verdade? Agora, pense comigo. Se Satanás quisesse criar uma armadilha para fazer milhões de pessoas se acomodarem espiritualmente e perderem a salvação, que tipo de estratégia ele usaria? Exatamente isso. Um ensino que faz os cristãos acreditarem que, mesmo que não estejam prontos para a volta de Cristo, ainda terão uma segunda chance. O inimigo quer que as pessoas vivam de forma relaxada, sem pressa para se arrependerem, sem preocupação com sua condição espiritual, porque ele sabe que, quando Cristo realmente voltar, não haverá uma segunda oportunidade. Essa doutrina foi planejada para manter os cristãos despreparados, esperando por um evento que nunca acontecerá. E quando perceberem o erro, será tarde demais. A grande questão é, se essa doutrina é falsa, por que tantas igrejas continuam ensinando isso como verdade? A resposta é simples e assustadora. Porque é conveniente.
É muito mais fácil encher templos e agradar multidões com uma pregação que diz: não se preocupe, se você perder o arrebatamento, ainda haverá uma segunda chance. Esse ensino gera conforto, elimina o senso de urgência e faz as pessoas pararem de buscar a santidade. Afinal, por que se esforçar agora se ainda haverá outra oportunidade depois? Essa falsa doutrina cria uma geração de cristãos mornos, sem compromisso real com Deus. Mas o que a Bíblia realmente ensina sobre a volta de Cristo? Ela confirma essa teoria? Pelo contrário, as Escrituras deixam claro que a volta de Jesus será única, visível e definitiva. Em Mateus capítulo 24, verso 30 está escrito: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Isso parece um evento secreto para você? A Bíblia diz que todos verão. E se todos verão, como pode ser secreto? Outro detalhe importante que essa igreja não quer que você perceba é que a volta de Cristo não será um evento em duas etapas. O ensino do arrebatamento secreto diz que primeiro Jesus vem em segredo, leva os salvos e depois retorna novamente para julgar o mundo. Mas onde está isso na Bíblia? Em nenhum lugar. A palavra de Deus sempre fala de uma única volta gloriosa de Cristo, onde ele virá para buscar os fiéis e destruir os ímpios. Não há espaço para dois retornos diferentes. Em Hebreus, capítulo 9, verso 28, está escrito: assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então você percebe? A Bíblia diz claramente que haverá apenas uma segunda vinda e não duas. Agora reflita: por que essa igreja insiste tanto em espalhar esse ensino falso? Por que os pastores que pregam essa doutrina nunca mencionam esses versículos? Simples, porque a verdade destruiria completamente essa teoria. Se os fiéis descobrissem que não há arrebatamento secreto e que na volta de Cristo o destino de cada pessoa já estará selado, muitas igrejas perderiam membros, porque seriam obrigadas a ensinar um evangelho mais sério e comprometido. Esse ensino foi criado para entreter, para agradar e para manter as pessoas presas a uma falsa sensação de segurança. E agora eu te pergunto, quantas pessoas que você conhece acreditam nessa mentira? Quantos cristãos ao seu redor vivem sem urgência espiritual, achando que terão outra chance depois que Jesus voltar? Quantos estão caminhando para a perdição sem nem perceber? Esse é o verdadeiro perigo dessa doutrina. Ela não é apenas um erro teológico, é uma estratégia satânica para adormecer o povo de Deus e impedir que eles se preparem para o grande dia. Se você já ouviu essa doutrina sendo ensinada, se já percebeu que essa mentira está em muitas igrejas e quer que mais pessoas conheçam a verdade, comente agora. Essa mentira precisa ser desmascarada. Seu comentário é essencial para ajudar a espalhar essa verdade e alertar aqueles que ainda estão presos nesse engano. E não pense que essa foi a última revelação. Ainda há mais mentiras sendo pregadas dentro dessas igrejas. E o que eu vou te mostrar agora é ainda mais chocante. Se prepare, porque a verdade ainda não foi completamente revelada. Essa doutrina não apenas distorce a verdade, mas também desvia completamente o foco da verdadeira preparação para a volta de Cristo. Enquanto a Bíblia ensina que devemos estar vigilantes, preparados e comprometidos com Deus, esse ensino falso faz as pessoas acreditarem que ainda terão tempo para mudar de vida depois da volta de Jesus. Agora me responda. Se Satanás quisesse fazer milhões de cristãos relaxarem e perderem a salvação, o que ele faria? Exatamente isso. Ele faria as pessoas acreditarem que não há urgência, que sempre haverá mais uma chance, que não há motivo para preocupação. Isso é um engano fatal.
Pense comigo, quantas pessoas você conhece que vivem dizendo que um dia ainda vão se entregar totalmente para Deus? Que um dia vão deixar os prazeres do mundo? Que um dia vão abandonar o pecado? Agora imagine essa mesma pessoa sendo ensinada de que, se Jesus voltar e ela não estiver pronta, ainda terá mais uma oportunidade durante a tribulação. O que vai acontecer? Ela vai continuar adiando sua decisão. Essa doutrina não apenas é falsa, mas ela faz com que as pessoas morram espiritualmente, achando que poderão se levantar depois. Mas a Bíblia ensina algo completamente diferente. Em Lucas, capítulo 13, verso 25, está escrito: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, ele responderá: não vos conheço. Você percebe? A porta vai se fechar, não haverá mais tempo, não haverá nova chance. Agora preste atenção. Se essa doutrina não está na Bíblia, então por que tantas igrejas pregam isso? O motivo é simples, porque é um ensino confortável. Ele atrai multidões, porque não exige mudança de vida imediata. Ele agrada os fiéis, porque dá a sensação de que o tempo nunca se esgota, que sempre haverá um amanhã, que não há necessidade de pressa. Mas o que Jesus disse? Em Mateus capítulo 24, verso 44, ele nos dá um alerta forte. Por isso, estai vós também preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Você percebe? Jesus não disse que haverá um plano B. Ele disse para estarmos prontos agora. E aqui está o ponto mais chocante. Se esse ensino fosse verdadeiro, por que os discípulos e os primeiros cristãos nunca pregaram isso? Se o arrebatamento secreto fosse real, por que nenhum dos apóstolos ensinou isso em suas cartas? Ao contrário, todos eles falavam sobre um único retorno de Cristo, glorioso, visível e definitivo. Em Apocalipse capítulo 1, verso 7, está escrito: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Agora eu te pergunto, se todo olho verá, como pode ser secreto? Como pode haver um arrebatamento oculto, se até mesmo aqueles que o rejeitaram o verão voltando? Mas a coisa fica ainda pior. Essa igreja que ensina essa doutrina também espalha outra grande mentira, a de que haverá pessoas sendo salvas durante a tribulação. Ou seja, além de ensinarem que haverá um arrebatamento secreto, eles dizem que quem ficar para trás ainda poderá se arrepender. Mas isso não está na Bíblia. O que a palavra de Deus ensina é que quando Cristo voltar, os justos serão salvos e os ímpios serão destruídos. Não haverá sobreviventes vagando pela terra tentando buscar a Deus no desespero. Em Jeremias, capítulo 25, verso 33, está escrito: e os mortos do Senhor, naquele dia, se estenderão de uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Agora eu te pergunto, se a Bíblia diz que os ímpios estarão mortos, como pode haver pessoas se convertendo depois da volta de Cristo? Esse ensino não apenas engana os fiéis, mas também destrói completamente o verdadeiro senso de justiça divina. O juízo de Deus não será dividido em partes, não será seletivo, não dará vantagens para alguns e não para outros. Deus não favorece ninguém. Em Atos capítulo 10, verso 34 está escrito: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, por que ele daria uma segunda chance apenas para aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento? E quanto a todos que já morreram sem aceitar a Cristo, eles não teriam esse mesmo direito? Essa doutrina não faz sentido nem mesmo dentro da lógica da justiça divina. Agora reflita, quantas pessoas já morreram enganadas acreditando que poderiam se arrepender depois? Quantos cristãos passaram suas vidas inteiras sendo ensinados por essa mentira? Quantos líderes religiosos continuam
pregando isso, mesmo sabendo que a Bíblia não apoia essa teoria. Isso é assustador. E pior, essa igreja continua a espalhar essa falsa esperança, prendendo milhões de pessoas nessa armadilha espiritual. Mas hoje, essa mentira está sendo exposta. Se você está entendendo a gravidade desse engano e quer ajudar mais pessoas a abrirem os olhos, comente agora. Essa mentira precisa ser desmascarada. Seu comentário é essencial para que mais pessoas descubram essa verdade. Satanás não quer que essa informação se espalhe, mas juntos podemos alertar milhares de pessoas antes que seja tarde demais. Este canal existe para combater as mentiras que Satanás espalha sobre a Bíblia, desviando muitos do caminho da salvação. Inscreva-se agora, porque aqui você só encontrará a verdade sempre provada pela palavra de Deus. Essa igreja não apenas distorce a verdade, mas está trabalhando diretamente para Satanás ao espalhar essa mentira. E o mais revoltante é que muitos pastores sabem que essa doutrina é falsa, mas continuam ensinando porque ela mantém os fiéis presos em um ciclo de dependência religiosa. Agora pare e pense. Quantas pessoas você conhece que vivem sem compromisso com Deus porque acreditam que terão uma segunda chance? Quantos cristãos já ouviram essa pregação e relaxaram em sua fé, pensando que ainda terão tempo para mudar de vida depois da volta de Jesus? Essa é a maior armadilha espiritual da atualidade. E por que essa igreja quer que você acredite nessa mentira? Porque um povo despreparado é um povo facilmente enganado. Se as pessoas soubessem que a volta de Cristo será única, gloriosa e definitiva, elas teriam urgência para buscar a Deus agora. Mas ao espalhar esse ensino falso, essa igreja está adormecendo milhões de fiéis, fazendo com que baixem a guarda e permaneçam na ilusão de que o tempo está ao seu favor. Mas a Bíblia ensina exatamente o contrário. Em Mateus capítulo 25, verso 13, Jesus deixou um alerta poderoso. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Agora me responda, se haverá uma segunda chance, por que Jesus nos mandaria vigiar? Essa doutrina não apenas contradiz a Bíblia, mas também destrói completamente a preparação espiritual dos fiéis. Se uma pessoa acredita que pode se arrepender depois do arrebatamento, por que ela se preocuparia em buscar a Deus agora? Esse ensino transforma a fé cristã em algo superficial, onde não há necessidade de compromisso, renúncia ou santificação. E pior, muitas igrejas que pregam essa doutrina fazem questão de não falar sobre arrependimento verdadeiro, porque sabem que se os fiéis levarem a fé a sério, eles questionarão esse engano. Esse ensino mantém as pessoas presas em um cristianismo raso, onde o que importa não é a verdade, mas o que é mais conveniente para manter as igrejas cheias. Agora eu te pergunto, por que as igrejas que ensinam isso nunca incentivam as pessoas a questionarem? Porque sabem que se os fiéis começarem a estudar a Bíblia por conta própria, perceberão que foram enganados. Você já percebeu que muitos pregadores evitam falar sobre os versos que provam que Cristo virá uma única vez, de maneira visível e definitiva? Eles sempre se concentram nos mesmos versículos, retirados do contexto, para sustentar essa mentira. Mas a verdade está em toda a Bíblia, e é por isso que eles não querem que você estude as Escrituras. Em Atos capítulo 17, verso 11, os bereanos foram elogiados porque examinavam diariamente as Escrituras para ver se o que Paulo pregava era verdade. Agora pense. Se nem mesmo os ensinamentos de Paulo foram aceitos sem questionamento, por que tantas igrejas querem que você aceite tudo sem conferir? Essa igreja sabe que manter o povo na ignorância é a melhor maneira de continuar espalhando essa falsa doutrina. Quanto menos conhecimento as pessoas tiverem, mais fácil será manipulá-las. E é exatamente isso que Satanás quer.
Ele sabe que um cristão que busca a verdade se torna uma ameaça para o império de mentiras que ele construiu. Mas um cristão acomodado, que acredita que sempre haverá mais tempo, esse sim é um alvo fácil. A Bíblia nos alerta em Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Agora pare e pense. Quantos cristãos estão sendo destruídos porque acreditam cegamente nessa doutrina, sem nunca terem pesquisado a origem dela? Agora vem a parte mais chocante. Essa igreja não apenas prega essa mentira, mas também se recusa a alertar seus membros sobre os verdadeiros sinais da volta de Cristo. Isso mesmo. Enquanto a Bíblia fala claramente sobre os acontecimentos que antecederão o retorno do Senhor, essa igreja foca apenas em pregar um arrebatamento que nunca vai acontecer. Isso faz com que os fiéis não percebam os verdadeiros sinais proféticos e acabem sendo pegos de surpresa. Mas Jesus já nos alertou sobre isso em Mateus, capítulo 24, verso 44. Por isso, estai vós também preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Se os sinais da volta de Cristo estão acontecendo agora, por que essa igreja continua desviando o foco para um evento falso? E agora eu te pergunto, por que essa igreja continua promovendo esse ensino falso, mesmo sabendo que ele contradiz as Escrituras? O motivo é simples. Porque essa mentira mantém as pessoas sob controle. Se os fiéis descobrirem a verdade, se perceberem que essa doutrina nunca existiu na igreja primitiva, eles começarão a questionar outros ensinos, e isso traria grandes consequências para essas instituições. Você acha que essa igreja está preocupada com a sua salvação? Ou será que ela está mais preocupada em manter a sua influência e poder? Agora pense. Quantas pessoas ao seu redor acreditam nessa mentira? Quantos cristãos vivem sem compromisso com Deus porque acham que ainda terão uma segunda chance? Quantos estão dormindo espiritualmente, esperando por um evento que nunca acontecerá? Isso não é apenas um erro teológico, é um plano de Satanás para manter milhões de pessoas despreparadas. E o pior, essa igreja continua sendo cúmplice dessa estratégia diabólica. Se essa revelação abriu seus olhos e você entende o perigo dessa mentira, comente agora. Essa farsa precisa ser exposta. Seu comentário não apenas mostrará sua indignação, mas ajudará mais pessoas a descobrirem essa verdade e saírem do engano. Satanás não quer que essa informação se espalhe, mas juntos podemos alertar milhares de pessoas antes que seja tarde demais. Se essa revelação abriu seus olhos e você entende o perigo dessa mentira, comente agora. Eu quero mais verdades. Seu comentário não apenas mostrará seu desejo de aprender mais, mas também ajudará esse conhecimento a alcançar mais pessoas que ainda estão presas nesse engano. E não pense que essa foi a última revelação. Ainda há mais verdades ocultas que precisam ser expostas, e o que eu vou te mostrar agora é ainda mais impactante. Fique atento, porque Deus ainda tem muito mais para revelar. Agora chegou o momento que muitos estavam esperando. Quais são as igrejas que espalham essa doutrina? Quem são aqueles que insistem em pregar essa mentira, mesmo sabendo que não há base bíblica para o arrebatamento secreto? Muitas pessoas cresceram dentro dessas igrejas, ouvindo essa pregação desde a infância e acreditando sem questionar. Mas hoje essa farsa será exposta. Se essa mentira fosse apenas um erro de interpretação, já teria sido corrigida. Mas não, ela continua sendo ensinada, porque serve a um propósito muito maior do que você imagina. O que muitas igrejas não querem que você saiba é que essa doutrina foi promovida dentro das denominações evangélicas por um sistema muito bem estruturado. Isso não aconteceu por acaso. Essa ideia foi implantada aos poucos, até que se tornasse a base da teologia de muitas igrejas.
E as denominações que mais espalham esse ensino falso são Igreja Batista, algumas vertentes, Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, muitas igrejas neopentecostais. Agora pare e pense. Se essa doutrina não existia na igreja primitiva, como pode ter se tornado a crença principal dessas denominações? A resposta é simples e ao mesmo tempo assustadora. Isso foi introduzido de forma proposital, porque essa doutrina cria um exército de fiéis despreparados e acomodados. Igrejas que ensinam esse tipo de ensino sabem que cristãos que não se preocupam com a volta de Cristo agora são mais fáceis de controlar. O que essas igrejas ganham com isso? Simples. Pessoas que não têm urgência espiritual continuam frequentando seus templos, continuam contribuindo financeiramente, continuam acreditando sem questionar. Agora reflita. Quantos cristãos vivem suas vidas sem compromisso real com Deus porque acreditam nessa mentira? Quantos não têm pressa para buscar a santidade porque acham que haverá uma segunda chance? Essa doutrina não apenas engana, mas destrói espiritualmente aqueles que acreditam nela. Se o arrebatamento secreto fosse verdadeiro, a Bíblia deixaria isso claro. Mas ao contrário, encontramos passagens como a de Mateus, capítulo 24, verso 31, que diz: E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso parece secreto para você. A Bíblia fala de trombeta, de um grande ajuntamento dos escolhidos. Como alguém pode continuar acreditando nessa farsa? E tem mais. Se essa doutrina fosse verdadeira, significaria que Deus faz acepção de pessoas. Como pode Deus dar uma segunda chance apenas para aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo, mas não para aqueles que já morreram sem aceitar a verdade? Isso não faz sentido. O juízo será único, definitivo e sem exceções. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, está escrito: Ele virá em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora me diga, onde está a segunda chance aqui? Mas por que essas igrejas continuam pregando isso? Porque essa doutrina as mantém poderosas. Sim, esse ensino faz com que as pessoas dependam completamente das interpretações dos líderes religiosos, ao invés de buscarem a verdade na Bíblia. Assim, muitos pastores se tornam a única fonte de conhecimento dos fiéis, impedindo que eles estudem por conta própria. A igreja de Bereia, mencionada em Atos capítulo 17, verso 11, foi elogiada porque examinava diariamente as Escrituras para ver se o que era pregado era verdade. Agora me diga, quantas dessas igrejas incentivam seus membros a estudarem a Bíblia profundamente? Elas preferem que as pessoas apenas escutem e aceitem sem questionar. Agora eu te pergunto, quantos pregadores famosos você já viu promovendo essa doutrina? Se você começar a reparar, perceberá que os maiores televangelistas, os pregadores mais populares da atualidade, todos falam sobre o arrebatamento secreto como se fosse uma verdade absoluta. Mas será que todos eles estão errados? Ou será que existe um motivo oculto para isso? Não é estranho que os pregadores mais influentes sempre repitam essa mentira, mas evitem falar sobre passagens bíblicas que a contradizem. Você acha mesmo que isso é coincidência? Agora pense, quantas pessoas ao seu redor acreditam nessa mentira? Quantas igrejas você já viu promovendo essa falsa doutrina? Quantas vidas estão sendo destruídas porque fiéis inocentes confiam cegamente nessas denominações? O mais triste é que muitos líderes dessas igrejas sabem que isso é falso, mas continuam pregando porque é conveniente. É revoltante.
O próprio apóstolo Paulo já nos alertou sobre falsos mestres que espalhariam enganos. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, ele disse: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. E esse tempo chegou. Estamos vivendo exatamente o que foi profetizado. E agora eu te pergunto, será que você já foi enganado por essa mentira? Você já esteve em alguma dessas igrejas e ouviu essa pregação sem nunca questionar? Se sim, agora você sabe a verdade e é sua responsabilidade decidir o que fará com ela. O que é mais importante, continuar acreditando no que sempre te ensinaram ou se aprofundar na Bíblia e seguir somente a palavra de Deus? O diabo quer que você continue preso na ignorância, mas hoje Deus está te dando um chamado para sair desse engano. Se essa revelação abriu seus olhos e você entende o perigo dessa mentira, comente agora. Essa farsa precisa ser exposta. Seu comentário não apenas mostrará sua indignação, mas ajudará mais pessoas a descobrirem essa verdade e saírem do engano. Satanás não quer que essa informação se espalhe, mas juntos podemos alertar milhares de pessoas antes que seja tarde demais. Agora que você conhece a verdade, não há mais motivos para temer o futuro. Deus tem um plano perfeito para aqueles que escolhem seguir sua palavra fielmente. Ele nunca abandona os que buscam a verdade e se afastam das mentiras do inimigo. O mundo pode tentar enganar. As igrejas podem distorcer as escrituras, mas a verdade sempre permanecerá intacta para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Você não precisa mais viver com medo ou incerteza, porque o Senhor já preparou um futuro glorioso para os que o amam. No livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O inimigo pode tentar desanimar e confundir, mas Deus tem um propósito grandioso para aqueles que se firmam na verdade e rejeitam as mentiras. E o que acontece com aqueles que permanecem fiéis e rejeitam os falsos ensinamentos? Jesus deixou uma promessa poderosa para aqueles que não se deixam enganar. A recompensa para os que perseveram é certa. Em Mateus, capítulo 24, verso 13, Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso significa que não importa quantos obstáculos surjam no caminho, se você continuar firme na palavra, a vitória já está garantida. O mundo pode se levantar contra você, as pessoas podem te criticar, muitos podem te chamar de radical ou exagerado por questionar os falsos ensinos. Mas a verdade é uma só. Se você permanecer firme na verdadeira doutrina de Cristo, será recebido com alegria no reino dos céus. Deus nunca abandona aqueles que escolhem a verdade, mesmo que pareça que você está sozinho. Se você chegou até aqui, parabéns. Você fez a escolha certa. Deus recompensa aqueles que se afastam do engano e decidem viver baseados apenas na Bíblia. A promessa dele nunca falha. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, está escrito: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O verdadeiro galardão está preparado para os fiéis, para aqueles que não se deixam levar por doutrinas inventadas, mas permanecem firmes naquilo que Deus revelou em sua palavra. O céu não é para os que seguem modismos religiosos, mas para aqueles que verdadeiramente vivem o Evangelho sem deturpações. Se você escolheu a verdade hoje, saiba que essa decisão te aproxima ainda mais de Deus e te coloca no caminho certo para a vida eterna. Mas depois de tudo isso, surge uma pergunta importante: como ter certeza absoluta de que estamos no caminho certo? Depois de tantas falsas doutrinas sendo expostas, depois de tantas igrejas ensinando enganos,
Como podemos ter confiança de que estamos na verdade? A resposta está na Bíblia. Não é uma denominação, não é um pastor, não é um líder religioso que pode te garantir isso. Somente a palavra de Deus é a bússola segura para nos manter firmes. Em João capítulo 8, verso 32, Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Se algo não está na Bíblia, não deve ser aceito como verdade. Quem se apega às Escrituras e rejeita as tradições humanas, não será enganado. Agora que a mentira foi exposta, é hora de celebrar a vitória dos que rejeitam as mentiras do inimigo. O diabo pode espalhar enganos, pode usar falsas igrejas para confundir, pode tentar manipular as massas com doutrinas inventadas, mas a verdade sempre prevalece. Quem escolhe seguir somente a palavra de Deus já tem a vitória garantida. As trevas podem tentar esconder a verdade, mas a luz sempre resplandece e dissipa qualquer escuridão. Em Efésios capítulo 6, verso 11, está escrito: "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo." O inimigo nunca conseguirá derrubar aqueles que se fortalecem na palavra e vivem de acordo com o verdadeiro evangelho. E agora, sabendo de tudo isso, como devemos nos preparar para o verdadeiro encontro com Cristo? Se não existe arrebatamento secreto, se não há uma segunda chance, o que devemos fazer? A resposta está na própria Bíblia. Devemos estar vigilantes todos os dias, vivendo em santidade e comunhão com Deus. Não é uma religião que vai nos salvar. Não são rituais ou dogmas humanos. A única coisa que importa é estar debaixo da vontade de Deus, obedecendo os seus mandamentos e permanecendo firmes até o fim. Em Lucas, capítulo 21, verso 36, Jesus nos dá um alerta poderoso. "Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem." E se você sente que Deus está te chamando para algo maior, é porque Ele realmente está. Não foi por acaso que você chegou até essa revelação. O Espírito Santo está te despertando para viver uma vida diferente, longe das ilusões que tantas igrejas pregam. Deus não quer que você seja apenas mais um religioso. Ele quer que você seja um verdadeiro discípulo, alguém que busca a verdade e vive a fé de forma genuína. Em Romanos capítulo 12, verso 2, está escrito: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." Se Deus abriu seus olhos para esse engano, é porque Ele quer que você seja luz para outras pessoas. Agora, preste atenção. Muitas pessoas ao seu redor ainda não sabem dessa verdade. Elas continuam acreditando nas mentiras que aprenderam, continuam confiando cegamente em doutrinas falsas. Mas agora você tem uma responsabilidade. O que você fará com esse conhecimento? Guardará apenas para si ou ajudará outras pessoas a despertarem? Deus nos chama para sermos instrumentos da verdade, para abrirmos os olhos daqueles que ainda estão presos na escuridão do engano. Você foi escolhido para ser um porta-voz da verdade. Se essa mensagem falou ao seu coração, comente agora: "Eu escolho a verdade de Deus." Seu comentário não apenas demonstrará sua decisão de permanecer na verdade, mas ajudará essa revelação a alcançar mais pessoas que ainda estão presas nesse engano. Se existe algo mais importante do que saber a verdade, é saber o que fazer com ela. Agora que essa falsa doutrina foi exposta e você entende que não existe arrebatamento secreto e que não haverá segunda chance, a grande pergunta é: como se preparar para o verdadeiro encontro com Cristo? O que a Bíblia ensina sobre a real preparação para a volta de Jesus? Diferente do que muitas igrejas pregam, não basta apenas frequentar um templo, cantar hinos ou se considerar uma boa pessoa. A verdadeira preparação é espiritual, é profunda
e exige um compromisso diário com Deus. A palavra deixa claro que não basta acreditar, é preciso viver em obediência. Em Mateus, capítulo 7, verso 21, Jesus disse: "Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus." Isso significa que não é a religião que salva, mas sim a obediência à verdade. A preparação para o verdadeiro encontro com Cristo não pode ser baseada em ensinos humanos ou doutrinas inventadas. Não podemos nos preparar confiando em líderes religiosos que distorcem a palavra para agradar multidões. A única maneira de estar pronto para o retorno de Jesus é conhecendo e praticando a verdade da Bíblia. Muitos passam a vida inteira acreditando no que os outros ensinam, sem nunca buscar a verdade por conta própria. Mas o Senhor nos chama para um compromisso real com Ele, onde não dependemos de homens, mas apenas da sua palavra. O próprio Jesus disse em João capítulo 5, verso 39, "Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam." Quem deseja estar pronto para encontrar Jesus precisa colocar a Bíblia acima de qualquer tradição religiosa. Mas será que basta apenas conhecer a verdade? Não, saber da verdade é apenas o primeiro passo. A preparação para a volta de Cristo envolve transformação de vida, santidade e um relacionamento verdadeiro com Deus. Não adianta apenas reconhecer que muitas igrejas ensinam mentiras e continuar vivendo da mesma forma. O conhecimento sem mudança não salva ninguém. Deus nos chama para viver de acordo com a sua vontade, rejeitando as falsas doutrinas, mas também rejeitando o pecado e tudo o que nos afasta dele. Em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, está escrito: "Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus." Estar pronto para o verdadeiro encontro com Cristo significa viver cada dia como se ele pudesse voltar a qualquer momento. E essa preparação não pode ser baseada no medo, mas sim no amor e no desejo de estar com Deus. Muitos ensinam a fé apenas como um fardo, como um conjunto de regras que pesam sobre as pessoas. Mas a verdadeira fé é libertadora. Quando compreendemos a verdade, não seguimos a Deus por obrigação, mas porque reconhecemos que Ele é o único caminho para a vida eterna. A Bíblia não nos chama para um relacionamento frio e religioso, mas para uma caminhada com Deus baseada na confiança e na entrega total. Em João capítulo 10, verso 27, Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." Se você deseja estar pronto para a volta de Cristo, precisa ouvir a voz dele e segui-lo de todo o coração. Se você sente que essa mensagem foi para você, saiba que esse é o chamado de Deus para a sua vida. Ele está te despertando para algo maior. O Senhor deseja transformar sua vida e te preparar para o reino dos céus. Mas essa decisão depende de você. Muitos ouvem a verdade, mas poucos tomam uma atitude. O que você vai fazer a partir de hoje? Vai continuar vivendo na dúvida e no engano, ou vai abraçar a verdade e se preparar para o verdadeiro encontro com Cristo? Essa é a escolha que determinará sua eternidade. Bom, gostaria muito de permanecer mais tempo aqui com você, mas se continuarmos, este vídeo vai ficar muito longo. Ainda há muito para explorarmos sobre este assunto, como, por exemplo, os sinais proféticos que muitas igrejas ignoram, as doutrinas falsas que estão preparando o mundo para a grande enganação e o que realmente acontecerá no dia da volta de Cristo segundo a Bíblia. Me fale nos comentários se você deseja que eu traga mais vídeos aprofundando ainda mais esse tema. Este canal foi criado com um propósito: combater as mentiras que Satanás tem espalhado sobre a Bíblia para tentar te confundir, te desviando do verdadeiro caminho que leva à salvação. Se você chegou até aqui, parabéns.
Isso é um ótimo sinal de que você está usando o celular da forma certa, para estudar a palavra de Deus e se aproximar mais dele. Quero te convidar a deixar um comentário dizendo que assistiu o vídeo completo, para que eu possa te conhecer e saber quem realmente está comprometido em buscar a verdade. Além disso, confira agora se você já está inscrito no canal. Se ainda não, clique no botão de inscrever-se. E deixe-me te perguntar, e se tudo que você pensa que sabe sobre as mentiras de Satanás fosse apenas o superficial? A Bíblia revela segredos sobre o diabo que poucos ousam revelar. Este é um presente que preparei exclusivamente para você, com muito carinho e dedicação. Agora, clique no link que está aparecendo no primeiro comentário fixado para ter acesso gratuito a uma série de estudos profundos da Bíblia, com verdades que vão abalar suas crenças.